Olá, queridos. Eu sou o pastor André Luiz e eu quero começar dizendo: hoje é o dia da sua vitória. Estamos em Ester 6 e Deus tem verdades profundas para falar conosco nesta manhã. Provérbios 26:27 diz: o que cava uma cova cairá nela, e o que remove a pedra, esta rolará sobre ele. Vamos à leitura da palavra de Deus em Ester 6, pois Deus tem verdades profundas para falar conosco. E eu quero pedir a você que compartilhe esta mensagem, dê o teu like e inscreva-se também neste canal, ativando o sininho para que você possa ser notificado a cada manhã quando colocarmos aqui uma nova mensagem. Vamos à leitura da palavra de Deus. Ester capítulo 6, do verso 1 ao verso de número 3, que nos diz assim: naquela mesma noite fugiu o sono do rei. E então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia a Bigtã e a Teres, dois eunucos do rei, dos da guarda da porta, que procuraram pôr as mãos no rei Assuero. E então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu. E os mancebos do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Meus queridos, em Ester 6, algo que pode ser considerado um milagre. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Se o capítulo 4 marca a vida pessoal de Ester, o capítulo 6 marca o ponto da virada da história inteira. Antes do banquete da rainha Ester, o rei perde o sono e com isso ele ordena que lhe tragam as crônicas do seu reinado, isto é, o registro de tudo o que havia acontecido até ali. Veja, os cronistas começam então a ler para o rei naquela noite. Certamente o rei estava intrigado, pensava consigo mesmo o que poderia estar acontecendo. Lembrara certamente pelo próprio Deus trabalhando na história sobre a conspiração a qual sofrera e que algo certamente a rainha tinha a revelar que envolvia a Amã, ou para o bem ou para o mal. E ele perde o sono, está preocupado, quer saber de que se trata, ainda que a rainha não dera detalhes. Na leitura, os cronistas fazem ao rei, é mencionado o episódio em que Mardoqueu denuncia a conspiração que estava formada contra o rei. Mas não resiste a nenhum benefício feito a ele. Queridos, havia entre os persas uma ordem chamada Ordem dos Benfeitores do Rei, constituída por indivíduos que prestavam algo ou um serviço excepcional ao rei, algo relevante, os quais passaram a ser sobejamente recompensados. Mardoqueu, ou Mardocai, como alguns costumam chamar na história, tendo denunciado uma conspiração contra o rei, deveria ter sido enquadrado naquele grupo, mas não foi. Então, o rei perguntou: quem é que está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei um enforcamento de Mardoqueu na forca que ele havia preparado. Xerxes mandou chamá-lo e pediu uma sugestão para honrar alguém a quem ele tinha estimado. Amã, que estava cego pelo seu ego, acreditou que a honra era para ele, pois pensava: a quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Ah, meus queridos, o arrogante Amã teve que conduzir o seu arqui-inimigo montado num cavalo real e proclamar a apreciação real sobre Mardocai. O orgulho leva à destruição, mesmo que leve ainda algum tempo. Veja que Amã aqui, ele cego pelo seu orgulho, pelo seu ego,
pelas suas presunções. Como devemos orar a Deus, rogando que Ele não permita que nos tornemos pessoas soberbas, vaidosas e arrogantes, porque a soberba precede a ruína. Amã estava tão cego por estas coisas que não foi capaz de ser prudente e imaginar que talvez o rei estivesse pensando em outra pessoa. Quando descobriu que toda a sua sugestão de honrar deveria ser aplicada a Mardoqueu, Amã ficou possesso de vergonha e raiva. Seus amigos que tanto incitaram contra Mardoqueu, que confiou em Deus, quando souberam do episódio, mudaram o discurso. Assim acontece com quem é sábio aos seus próprios olhos. Sua ruína chega de repente, sem que ele perceba. Ah, queridos, um dos grandes propósitos aqui é mostrar que aquele que põe um laço para a vida de seu vizinho está em grave perigo de ele mesmo cair na armadilha. As pessoas muitas das vezes encontram os mesmos males que procuram afligir os outros. Esta é uma verdade, uma lei, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Veja, Mardoqueu expôs o comprou para assassinar Assuero. Portanto, ele salvou a vida do rei. Apesar do seu bom ato, está registrado nos livros históricos, Mardoqueu não tinha sido recompensado. Mas Deus estava aguardando a recompensa de Mardoqueu para o momento certo. Preste atenção nisso aqui, porque há algo de Deus para nós. Exatamente quando Amã estava para enforcar Mardoqueu injustamente, o rei está pronto para dar a recompensa. Queridos, a despeito das promessas de Deus em recompensa às nossas boas ações, nós às vezes sentimos que nossa retribuição está demorando demais. Mas eu quero dizer para você, seja paciente, sejamos pacientes. Deus sabe quando Ele fará o melhor para nós. Deus nunca chega tarde. Ele está pronto para chegar no momento certo. Veja que algo interessante, assim como nos dias de José, o sono de Faraó, do monarca Faraó, foi perturbado. E ali a história de José mudara. Também agora vemos a mesma situação no caso de Mardoqueu e dos judeus no livro de Esther. Deus é Deus que está no controle da história. Ore comigo, querido e eterno Deus. Eu te louvo por esta palavra nesta manhã, porque eu sei que o Senhor é um Deus de reviravoltas. O Senhor é um Deus que muda o quadro. O Senhor é um Deus, ó Deus, que livra da morte aquele que está, ó Deus querido, condenado pelo homem, pela sociedade, pelo mundo. Ó Deus, Tu és aquele que pode mudar a história. É por isso que nós estamos orando nessa manhã e estamos pedindo que venha sobre nós a Tua bênção, que venha sobre nós o Teu cuidado, que as nossas vidas todos os dias sejam postas diante do Senhor e nas Suas mãos, confiando-nos, ó Deus, a Ti, Senhor, as nossas vidas e os nossos pensamentos. Toma, Senhor, a nossa vida em Tuas mãos. Esta é a oração do Teu servo, em nome de Jesus. Queridos, eu vou ficando por aqui, mas eu quero pedir a você que compartilhe essa mensagem, dê o teu like e inscreva-se nesse canal ativando o sininho para você ser notificado a cada manhã, quando eu colocarmos aqui uma nova mensagem. Deixa eu terminar, como sempre, dizendo a você: Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém.